Viva Voz de volta e voltamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem aqui mais detalhes sobre declarações da ministra Carmen Lúcia sobre os desafios para as eleições desse ano. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontou a desinformação e o uso da inteligência artificial como desafios das eleições deste ano. Ela também defendeu o direito ao voto sem qualquer restrição, pressões internas e sem abusos de quem quer que seja. Durante o discurso na abertura de um seminário para servidores de TREs de todo o país, Carmen Lúcia defendeu uma vigilância, mas com a preservação da liberdade de expressão. A inteligência artificial é, sim, um dado novo que pode levar a uma transformação até de situações que o tempo todo fazem com que falsidades passem para todos nós como se fossem situações verídicas, sendo que não há correspondência entre o fato e o que você recebe em redes sociais, pelas vias tecnológicas. Portanto, nós temos que também garantir as liberdades no sentido de fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado, se houve essa manipulação, como será essa retirada, sem, de alguma forma, restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão. Apesar da fala da presidente do TSE, a minuta com as regras para as eleições deste ano, que foi divulgada pelo tribunal, não traz atualização sobre o uso da inteligência artificial. Porém, a corte está com prazo aberto para receber sugestões. Também presente ao evento, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, reafirmou a independência da PF durante o processo eleitoral e afirmou que todos os candidatos que quiserem terão a proteção da PF. Ainda disse que haverá atenção da polícia à investigação de crimes eleitorais envolvendo facções criminosas. Débora. Obrigada, Ana Carolina, pelas informações. Sobre a utilização da inteligência artificial, Vera, eu fico pensando no seguinte. Bom, primeiro que é possível produzir conteúdos muito realistas, né? A olho nu, a gente não tem condição de identificar se é inteligência artificial, se é falso ou não, e numa velocidade muito grande. Quer dizer, o TSE vai ter que lançar mão de outras tecnologias também para conseguir combater, imagino eu. Para conseguir detectar o que é fake, o que não é, e o que está usando além das possibilidades. Porque não é proibido utilizar inteligência artificial por essas regras estabelecidas pelo TSE. O que você tem é que indicar que aquele conteúdo foi produzido com a utilização de IA, e você não pode produzir o chamado deepfake, aquele que você usa a inteligência artificial como se fosse um conteúdo fidedigno, falseando a voz ou a imagem de alguém, por exemplo. E é isso que vai ser usado no lado B, né, chamado lado B das campanhas, aquele que não é o oficial, o proibidão, em que você tenta atingir o seu adversário ou se beneficiar por meio desses expedientes. Veja que está sendo utilizado até entre muitas aspas, o bem. Por exemplo, aquela manipulação das fotos do presidente Lula para mostrar que ele estava sarado e que era um broto ali, um visual super musculoso, etc., foi feito por aliados do presidente, não por adversários. Então, a gente tem de estar muito atento a toda a sorte de falsificação. A falsificação para enaltecer, para engrandecer algum candidato, e aquela para lançar falsos ou desgastar os adversários. O TSE acho que vai ter que realmente se municiar de muita tecnologia, e a gente pode ver uma mudança de perspectiva com a troca de comando no TSE, que vai acontecer antes da eleição. Essa eleição não vai ser com o TSE sob o comando da ministra Carmen Lúcia. Quem vai estar na presidência da Corte Eleitoral durante o período eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, que é um ministro que foi designado para o STF, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele é alguém mais próximo a uma linha ali doutrinária, ideológica, de que tudo está na conta da liberdade de expressão,
de que não se deve remover muito conteúdo, de que você não pode disciplinar exageradamente, porque isso seria restrição à liberdade de expressão. Então, a gente pode ver uma guinada aí do entendimento do próprio TSE sobre o que é permitido ou não, o que foi longe demais ou não. Então, era importante que as regras fossem estabelecidas de uma vez e fossem mantidas, apesar dessa troca da guarda dentro do TSE, que você não tenha uma mudança também de procedimentos e de maneira de encarar, inclusive, essa questão da IA nas campanhas. Agora, gente, apesar dessa fala da ministra Carmen Lúcia, né, claro que ela está preocupada com isso, o próprio TSE divulgou as minutas com as regras para as eleições desse ano, que é o que está sendo debatido, né, agora, em audiências públicas, passa por aperfeiçoamento. Mas o TSE não ampliou as regras para uso de inteligência artificial em relação ao último pleito, e no caso da remoção dos perfis, teve até um certo afrouxamento, né, porque determina que a remoção só vai ser aplicada quando se tratar de usuário comprovadamente falso, relacionado a uma pessoa que sequer exista fora do mundo virtual ou cujas publicações estejam voltadas ao cometimento de crime. É difícil, é meio enxugar gelo, mas acho que a Justiça Eleitoral, de certa forma, fica um pouco a reboque, né? A tecnologia está sempre um passo à frente. O que aconteceu aí, né, para a fixação dessas normas não tão rigorosas? Eu acho que a ministra Carmen, mineirinha que não quis fazer algo muito duro, muito xandônico, por assim dizer, para depois ou o Congresso derrubar ou a próxima presidência do TSE voltar atrás de alguma coisa. Então, ela fez uma regra, por assim dizer, conservadora, enxuta, em que você não vai ser mais realista que o rei, na expectativa de que a própria classe política siga isso e não estresse muito os limites do que é necessário fazer, porque havia uma grande possibilidade de, se o TSE aprovasse uma norma muito restrita e rigorosa, dizendo, tem 24 horas para tirar qualquer coisa do ar, mesmo se não tiver decisão judicial, mesmo se não for comprovado, etc., o Congresso ir lá e dizer que não cabe ao TSE fazer isso, dizer que não era bem assim, etc. Então, ela ficou no meio do caminho para que a coisa não fosse questionada depois pelos políticos ou, pior ainda, pela futura gestão do próprio TSE.